Hoje o Papo Mineiro vai ter uma prosa sobre vistos estrangeiros. E nós vamos conversar com o bacharel em turismo, Herbert Faria. Ele é diretor de uma empresa de vistos que faz presta esse serviço para as pessoas e é o vice-presidente do Sindetur, Minas Gerais, o Sindicato das Empresas de Turismo do Estado de Minas Gerais, que abarca todo o Estado. Seja bem-vindo, Herbert. Olá, boa tarde. Obrigado aí, Hernando, pela oportunidade. Né? Um abraço aí a todo mundo, ao pessoal aí que assiste o seu programa, um programa de muito conceito. A gente fica muito feliz de estar aí participando. Não, que bom. Eu estava querendo mesmo te convidar porque eu quero conversar um pouco sobre essa questão dos vistos estrangeiros, mas primeiro vou contar um pouco da sua vida, onde é que você nasceu, etc. Bom, eu sou natural de Bom Despacho, tá? Mineiro, de Bom Despacho, da terra aí Bom Despacho fala que é a terra do pessoal da Polícia Militar, né? Inclusive, sou filho de militar também. Aí eu vivi pouco lá, por volta de uns 5 anos de idade, a gente já saiu, meu pai foi transferido, ele era militar mesmo, e a gente morou em Babacena um tempo, depois veio para Belo Horizonte. Aí daí para lá, a gente já adotou aí, né? Hoje, praticamente, eu posso dizer que eu sou um Belo Horizontino pelo tempo de vida meu aqui, foi praticamente da infância até a atualidade. Então, essa é mais ou menos você mora em Belo Horizonte hoje? E você mora em Belo Horizonte hoje? Sim. E sua empresa também em Belo Horizonte? Também em BH. Ah, muito bem. Ótimo. Muito bem. O que você conta nessa etapa aí de Belo Horizonte? Por que você estudou turismo? Por que você tinha outra profissão? Já teve outra profissão? Não, eu sempre, assim, por incrível que pareça, foi assim, o que eu gostava, né? Até para contrariar, porque normalmente o turismo, eu já vi até outras pessoas também que já fizeram online com você e que até relataram também. Então, quando a gente opta por turismo, principalmente num curso superior, a gente trilhou, as pessoas olham meio desconfiadas em relação a essa vivência, né? Porque a maioria tem sempre na cabeça uma outra intenção para a vida da gente, principalmente os pais, os parentes. Mas eu sempre gostei muito da área de turismo, a gente sabe que é uma área difícil vamos dizer assim, né? Você já não entra igual algumas profissões já não ganhando um bom salário. Então, você tem que trilhar bastante, você tem que aprender muito. O turismo, até na época que eu comecei, tinha muita coisa para aprender de vivência. Hoje até facilitou muito com a introdução da internet e os facilitadores que nós temos hoje. Mas na época a gente tinha que desdobrar para poder conhecer. E na época tinha muita regra. Até para emitir um bilhete existia uma série de regras. Quem não soubesse não conseguia nem fazer a emissão. Era complicado. Não, com certeza. Aí eu formei na Newton de Paiva, e dali foi a minha primeira opção de estudos. Eu já tinha feito alguns trabalhinhos antes, mas nada relevante. E a partir daí a gente começou a envolvimento no turismo. Aí eu já fiz estágio na área, eu cheguei a fazer estágio na Belotur, a gente fazia ali no um posto de informação turística, ficava ali na Praça Sé. Ali eu fiz muitos amigos, eu conheci muita gente, foi muito proveitoso. E depois um grande amigo me convidou, eu estava precisando de uma pessoa na agência, de uma agência de viagem, que na época, e ele me chamou para começar a atividade numa agência de viagem como emissor de bilhete, né? A partir daí eu entrei e já não saí mais, estou aí até hoje, isso faz 35 anos. Então a gente começou pelas agências de viagem. Então minha primeira contato com o turismo foi na emissão de bilhete. Apanhei, né, nas primeiras semanas, eu cancelei de bilhete, uma coisa absurda, porque tem erro, né? Então, a gente sem experiência, você acaba se complicando um pouco, né? Ainda bem que tem a chance de cancelar. Assim que aprende, a gente vai aprendendo. Daí a gente foi
no turismo a gente sempre tem, né, assim, depois que a gente entra, a gente já fica bem, começa a ficar conhecido, e daí vai surgindo novas oportunidades. E a gente foi galgando as oportunidades. Então, no turismo eu já passei por quase tudo, até alcançar hoje aí a questão do visto. Então, já trabalhei com emissão, inclusive, já dei aula de emissão de bilhete. Na época, tinha aula, porque não era uma coisa simples. A gente tinha que entender de rota, tinha que entender de cálculo, tinha que entender de uma série de coisas. Então, eu já dei aula pela base. A base, na época, tinha um curso de emissão de bilhete, a gente teve, né, eu acabei se tornando um instrutor da base. Já dei aula também no ESAE, que é uma escola de aeronáutica, e já dei aula no próprio Senac. Eu não era contratado do Senac, mas às vezes a Messa, que era uma híbrida lá que dava aula no Senac, às vezes ela precisava de um substituto e ela confiava na gente também, a gente ia ali e dava as explicações. E durante esse trajeto a gente foi fazendo de tudo um pouco. Tá? Aí depois eu passei a trabalhar com vendas também, de pacote, e fui evoluindo. Depois passei para a emissão internacional, que já era um pouco mais complicada ainda do que a emissão nacional. E depois apareceu uma oportunidade de uma operadora, onde eu identifiquei mais nessa época no turismo. Aí eu fui para a área de operações, né, das grandes operadoras, aí eu passei por quase todas. Então a gente fazia aí a parte de controle de passageiro, emissão de bilhete, de hotel, negociação, entrega de voucher, toda essa parte burocrática aí a gente fazia. Então aí eu atingi a operadora, foi um negócio que eu identifiquei bastante, foi com a operadora. Só que, infelizmente, as operadoras aí, a gente teve muitas grandes operadoras que acabaram saindo do mercado, faliram, né? Inclusive a Soletur, que eu até trabalhei lá, estava lá, inclusive, na época da falência, né? Infelizmente, era uma grande empresa, que a gente tem saudade aí. Até hoje, por aí, eu fui passando em várias operadoras. Aí depois, assim, só que, infelizmente, sempre empresas grandes é difícil a gente evoluir muito, porque você vai até certo ponto, depois existe muita gente para cima, trava daqui, trava dali, acabou que aí eu comecei a buscar a galgar uma coisa que eu pudesse ser mais útil ainda do que até onde eu estava indo, que acabou ficando limitado. Você foi uma pessoa que buscou mais. Aí eu passei a ir para pequenas empresas de operar, e dali a gente tinha um domínio maior da situação, vendia bem até, graças a Deus, sempre a gente teve um bom prestígio com os agentes de viagem, e comecei a trabalhar, e daí, através desse trabalho, eu comecei a também visitar os agentes, porque a operadora ela depende dos agentes de viagem para poder fazer as vendas dos pacotes, essa coisa toda. Então eu comecei, coisa que eu não fazia antes, era o comercial. Aí eu evoluí para o comercial também nessa época, eu tenho que buscar, porque eu não tinha o comercial em si, a agência pequena. Eu falei, eu mesmo no começo vou ter que sair para buscar negócio lá fora. Então acabei saindo para o comercial também. E no comercial vai ser uma coisa interessante, quando a gente gosta do negócio, né? Não vamos falar que eu nasci para ser um grande comercial, mas na vivência do comercial e aprendendo com muitos amigos aí também do turismo, que a gente, quando visitava, às vezes a gente visitava juntos, até por uma questão de custo, né? Às vezes quando ia para a cidade do interior, já rodei o interior todo na época. Então hoje eu sou muito conhecido pelo interior de Minas afora aí, porque a gente rodou bastante o interior e a gente foi fazendo, né? Eu fui assim, com grandes amigos, eu fui aprendendo com um, aprendendo com o outro, colhendo o que era bom de um, somando com o outro, depois eu acabei fazendo o meu perfil e fui me dando bem, né, na parte aí do comercial. Aí eu entrei numa grande empresa aí que era de visto, né, entrei numa grande empresa de visto, eles me chamaram, eu fazia visitas junto com eles, aí o diretor da empresa me viu, me chamou, me convidou a ir trabalhar lá, né, com eles. Eu fui para o comercial, só para fazer o comercial, fiz um bom trabalho, depois chegou num ponto, me apareceu a oportunidade de seguir minha carreira solo aí, né, de fazer. Só que na época, como eu já tinha ainda uma raiz da parte operacional de empresa, eu pensei em abrir uma operadora. Eu saí para abrir uma operadora, comecei, não foi nada de premeditado de abrir uma empresa de visto.
uma coisa, né, até interessante. Eu peguei, eu abri aí a FAM, porém a FAM não era, que hoje é visto, eu abri ela, mas na época era operadora. Tá? Então, hoje a gente ainda opera algumas coisinhas às vezes. Hoje eu tenho em Minas Gerais, um Tiradentes, que às vezes eu ainda faço até hoje, por causa de, né, que a gente não gosta muito dessa parte também. Aí comecei, só que aí quando eu comecei a visitar, a gente falava comigo, pô, não gostava tanto de falar com você na época do visto lá, é uma pessoa que sempre esclarecia a gente, por que você não continua no ramo do visto? Porque a gente às vezes gostava muito do trabalho e tal. Aí, nisso aparece um outro amigo meu que tinha trabalhado comigo, que estava dizendo que estava parado, falou, você não conhece ninguém que está precisando aí de uma pessoa para estar eu trabalhando, negócio de visto, tal. Eu não conheço não, mas eu tenho uma ideia. Eu pensei bem, liguei para ele de novo, falei, meu amigo, um amigo nosso, Emanuel, que foi meu funcionário durante muito tempo, eu falei com ele, assim, te indicar, eu não sei não, mas eu estou com um projeto aqui, quero saber se você quer encarar comigo, eu estou pensando em abrir uma empresa de visto, porque eu tenho rodado, aí o pessoal tem falado. Como você surgiu, assim, meio que do nada, né, foi meio colocado, talvez por Deus, na minha vida, porque de repente a gente não tinha esse projeto, e ele surgiu exatamente nesse momento. Aí eu convidei ele a vir trabalhar comigo, começou entre eu e ele nessa parte dos vistos. Aí eu continuei fazendo o comercial e ele assumia a parte de atendimento, de dar sequência nas coisas. Aí ele encarou comigo, me ajudou muito no começo. Aí foi até certo ponto, chegou num certo ponto, ele já começou a precisar de mais pessoas, eu coloquei mais pessoas para ajudar a gente. Aí depois, infelizmente, ele estava estudando para a área de informática e resolveu optar de trabalhar na nova área dele. E aí ele saiu e eu tive que, né, dar sequência. Aí eu trouxe novas pessoas para trabalhar aí na empresa, aí eu já não deu mais para eu fazer o comercial, eu já tive que contratar um comercial para ficar na rua visitando, e eu fiquei na parte mais de controle, porque a empresa evoluiu, eu precisava de ter aí já mais uma controladoria, ter um sistema, ter uma forma de trabalho, porque a gente preza muito aqui pela qualidade, então eu tive que ficar, agora estou mais interno, às vezes a gente dá uma voltinha aí, mas eu tenho hoje uma pessoa que faz meu comercial, para a gente poder ter aí uma chance de ter uma estrutura mais alinhada para atender melhor o cliente. Então, mais ou menos essa é a minha trajetória. A FAM está com quantos anos? A FAM Vistos está com quantos anos? A FAM Vistos está fazendo 7 anos já, fez, né, em 2024. Então, em 2025 a gente já vai para 8 anos aí no final do ano. Tá. Muito bom. E aí agora você está trabalhando só com visto? Você emite, assim, só numa situação especial? Aí agora a gente trabalha com visto, a gente trabalha com qualquer tipo de visto, tá? Hoje a demanda maior que a gente tem aí é para os Estados Unidos, esmagadoramente um número bem grande de visto americano, o nosso pessoal que gosta muito de visitar os Estados Unidos. A gente tem muita solicitação para o Canadá, também precisa de visto. Tem muita solicitação para a Austrália, teve uma época que teve bastante a Austrália também. A China, porque a China dá muito negócio, então também tem bastante solicitações. E agora, a partir desse ano, possivelmente, vai precisar ir para a Europa, então a gente vai precisar do visto eletrônico, né, que na verdade é uma autorização eletrônica, é o ETIAS. Ele já era para estar começando a rodar a partir de maio, mas o sistema ainda não foi totalmente ajustado, ele tem que passar por uns ajustes ainda. Então, a previsão agora já é no segundo semestre já começar. E Londres, o Reino Unido em si, já está exigindo que o Reino Unido já saiu na frente, por isso não está na comunidade europeia, eles já exigem, o sistema deles já está rodando, eles atrasaram um pouco também, mas já começou. Então, a partir de janeiro desse ano também, começou lá no Reino Unido. Como é que você está vendo isso? Está com essa volta de pedir o visto, está vindo mais rígido ou não? Assim, vamos primeiro para os Estados Unidos, né? Hoje, com a entrada do novo presidente, ele está sendo um pouco mais rígido em questão de pessoas que têm um perfil
mais voltado para a imigração. Então, se hoje a pessoa não tem um bom perfil, ele está jogando pesado, realmente, eles estão olhando com mais rigorosidade em relação a pessoas que têm um perfil que pode significar uma imigração. Nem sempre a pessoa tem intenção de migrar, mas é uma pessoa que tem pouco vínculo aqui com o Brasil. Agora, na questão das pessoas que já têm vínculo, que são bem, já tem aí um vínculo bom com o Brasil, tem uma renda boa, tem uma estrutura boa, está normal, está concedendo os vistos normalmente, está tudo tranquilo. Está tranquilo. A rigidez é a mesma de antes. E continua, a aprovação nossa continua bem boa, porque, graças a Deus, como a gente recebe, a maioria das nossas indicações vem das agências de viagem, nós temos uma parceria boa com os agentes, então os clientes que vêm até a gente, normalmente são clientes que já procuraram uma agência, que já estão com a intenção realmente de fazer uma viagem de passeio, então é um perfil que colabora também para ter um sucesso. Então, eu sentei, a nossa aprovação não caiu muito por isso. A gente não tem muito perfil de um cliente que busca mudar. Isso é muito tranquilo. Então, você tem muito cliente das outras agências mesmo também, né? Isso, A gente hoje tem a parceria com os agentes de viagem, então a gente visita muito os agentes, busca trazer informações para os agentes, né, ser uma central de apoio para eles também nesse ponto, que a maioria não faz nas agências, muito poucas que fazem isso, porque é uma coisa muito trabalhosa. Às vezes a pessoa acha que é simples, mas é um negócio muito trabalhoso. E também tem que saber, tem que ter algumas maldades, algumas coisas no preenchimento, para que a pessoa não faça errado. Então, a agência de viagem prefere nos passar, né, o cliente, porque não, assim, então é muito trabalhoso para eles e é muito dispendioso de tempo. Então, a gente normalmente não faz, então eles indicam a gente pela confiança, né, do nosso trabalho, aí, como eu falei no começo, até foi por isso que eu estou hoje, das próprias agências de viagem. A experiência é sua hoje, então as pessoas confiam, né? Então isso é muito bom. Exatamente. O que a gente preza muito hoje é isso aí, na confiança de como eu, por exemplo, que já vim de uma raiz de operadora, a gente sempre, quem trabalha nesse ramo não tem hora, não tem dia, não tem nada. Então isso ficou meio que vinculado na minha pessoa. Então hoje eu sou uma pessoa que atende o cliente, né? Automaticamente eu não consigo, isso é uma índole, eu não consigo, por exemplo, se eu estiver num domingo descansando e tal, se um cliente me chamar, eu não consigo deixar para atender ele na segunda. Até porque eu acostumei com isso, né? Até quando era operadora, eu não tinha hora, porque na maior parte dos clientes, quando viajava, era final de semana que era a coisa bombava e que era onde tinha que resolver. Então hoje eu já atendo à noite, normalmente às vezes o cliente, só se eu não tiver, né, de uma forma, ou dormindo, ou de uma forma que eu não consigo atender, mas normalmente eu atendo. Isso aí é importante, porque hoje acho que uma grande diferencial de qualquer empresa é o atendimento, né? Eu tinha te falado no começo, com a internet hoje, é um aliado, mas também não deixa de ser um concorrente da gente. Então, se a gente não superar as informações que o cliente tem pela internet, a gente não sabe não dominar aquilo que a gente faz, com maestria, saber também, e poder atender na hora que o cliente necessitar, e a gente acaba ficando para trás aí no mercado. Muito bem. Você acha que isso é uma tendência, Herbert? Essa questão de voltando os vistos é uma tendência? Eu acredito que agora, né, devido a essa polarização política no mundo, essa questão está ficando muito forte, a imigração, né, e muita gente saindo dos seus países, abandonando por algum motivo ou outro. Então, isso está ficando meio bagunçado no mundo, esse esquisito. Então, a tendência, eu acho que todos os países aí, no geral, é tentar, pelo menos, cercar de uma forma que tenha um domínio de quem está no país ou não, para evitar mais problemas do que já tem surgido, né? Então, a tendência dos países hoje é realmente ter um controle, né?
mesmo que eles não chamem de visto, né, que é igual, por exemplo, da Europa, eles não falam que você tem um visto, é uma autorização, mas de qualquer forma, eles vão saber exatamente quando o cliente pediu, se o cliente saiu ou não do país, vai estar no sistema. Se o cliente não saiu dentro do período de turismo, ele sabe que o cliente está ilegal lá dentro, né, o passageiro, a pessoa que está viajando. Então, se Muito bem. eles tendo esse sistema, eles têm um controle maior para evitar a imigração desordenada. Já teve casos que fulano perdeu o passaporte lá no estrangeiro e você teve que providenciar daqui? Daqui a gente, assim, já teve caso, daqui a gente não consegue resolver, mas a gente passa as informações. Quando acontece esse tipo de situação, aí a gente orienta que o cliente busca aí a embaixada brasileira, aí eles vão emitir um passaporte provisório lá para a pessoa sair do país. De qualquer forma, ela tem que sair, porque ela vai estar sem o visto, né, porque vai estar acoplado do passaporte. Se não for um visto, porque normalmente o visto ou ele é estampado do passaporte ou ele é vinculado ao passaporte. Quando o visto é eletrônico, ele é vinculado ao número do passaporte. Então, quando acontece isso, ele tem que pegar um passaporte emergencial lá no consulado, pedir uma autorização e de embarcar de volta para o país, para depois regularizar a situação. Quando se perde aqui no Brasil, por exemplo, o americano, quando você perde aqui no Brasil o americano, por exemplo, aí sim a gente consegue ajudar a pessoa que perdeu, mesmo ela tendo visto, ela obrigatoriamente ela tem que fazer uma nova entrevista, mesmo ele tendo cópia, mesmo o consulado tendo registro, ele tem que fazer uma nova entrevista para estampar o visto novamente no passaporte novo. Muito bem. Vou fazer aqui te falar aqui uma viagem que eu estou com vontade de fazer no próximo ano. Sim. Aí você me fala onde que eu tenho, que visto que eu tenho que pedir, tá bom? Okay. Eu quero ir assim. Eu quero sair do Brasil para a África do Sul. Precisa de visto? A África do Sul hoje não precisa de visto brasileiro, não. Não? Não, a África do Sul não. Não. Tem alguns países depois da África do Sul. Pode falar. Então, na África do Sul eu vou bem. Aí depois eu quero passar em Moçambique e Madagascar. Moçambique precisa de visto. Madagascar eu tenho que consultar, porque não é um destino muito comum de ter viagem. Então, normalmente a gente exclui. Certo. Depois eu quero ir para a Índia. Sim, a Índia precisa. É um visto eletrônico. O da África, que você falou agora, também é eletrônico, e o da Índia também visto eletrônico. Depois eu quero Tailândia, Singapura e Vietnã. Singapura aí? Vietnã. Aí todos eles vão ter que fazer um visto eletrônico também. Também, né? Depois China e Japão precisa. Japão hoje tem um acordo, não precisa mais, tá? Fizeram um acordo com o governo brasileiro, então hoje o Japão é isento para brasileiro, dependendo do período de turismo. E a China precisa. A China a China é um visto até um pouco complexo, porque assim, ele não é difícil de conseguir, mas ele é bem exigente em matéria de informação. Mas uma viagem de turismo não é para trabalhar, é uma viagem de às vezes, a gente já está mais velho e às vezes é mais tranquilo, né? Pegar não, com certeza. Não. Com certeza? Você foi ao exterior nessas operações que você tinha como operador? Você foi ao exterior acompanhando algum grupo? Bom, eu, assim, pela empresa, eu ainda não fiz viagem pelo exterior pelo meu trabalho, porque na minha época a parte que eu trabalhava de operacional era nacional. Tá? Eu conheço bastante, pelo Brasil aqui, eu conheço praticamente quase todos os estados. Eu já tive praticamente todos, visitando, participando de feira, colhendo informação, buscando aprendizado. Para fora do país eu já tive, mas não já tive na Europa,
mas não pelo trabalho, né? Foi mais a descanso mesmo. Pelo lazer, né? Ninguém é de ferro, né? Também merece, Tem que passear um bocadinho também, tem que passear. E aí na sua empresa familiar hoje? Tem. O pessoal trabalha. Você já tem filho trabalhando? Tem, eu tenho aqui. Hoje eu tenho 4 funcionários, 3 trabalham direto comigo aqui e um na rua, tá? Um dos funcionários que trabalha comigo é minha filha, né? Graças a Deus ela se adequou bem ao trabalho, né? Assim, outro dia eu estava até brincando com ela, porque ela não era uma pessoa muito comercial, digamos assim, ela era mais enrustida, né, para atendimento, ela não consigo atender o cliente, né? E tudo. Hoje eu falei para ela, você quem diria, né, você falava comigo que não conseguia falar com o cliente, hoje o cliente elogia o trabalho, a disponibilidade que você tem com o cliente. Então, graças a Deus, ela, né, isso é muito bom para a gente também, que a gente fica sabendo que a gente também está em boas mãos aí no futuro, né, sabe que ela também poderá contar com ela aí de herança para a empresa. Não Né, e tem dúvida. tem mais 2 no atendimento e um funcionário na rua que faz o trabalho comercial, que visita as agências, né, e busca negócio lá fora para a gente também. Mas você tem outros filhos, não? Tem mais 2, um trabalha com Não se engenharia, interessaram, não. o outro, ele até trabalhou comigo um tempo, mas ele é mais do cálculo, né, então ele não é muito do comercial, de venda, essa coisa não. Ele trabalhou, ele até me ajudou muito, inclusive ele que fez meu sistema, porque ele entende bem, ele é engenheiro da parte de tecnologia, então ele que desenhou o sistema todo da empresa para mim, e hoje ele está morando no Mato Grosso, trabalhando numa empresa de engenharia lá, uma empresa que está na região do Mato Grosso do Sul, do Maranhão, então ele fica cada hora num lugar, ajeitando aí a parte lá. E tem uma outra filha que é ela já é formada em odontologia, mas também ela não tem muito essa veia comercial, então ela, assim, dos 3 que eu tive, salvou uma assim, dentro do perfil que eu preciso para trabalhar comigo. Muito bom. Nosso tempo está terminando, Herbert. Nosso papo. Queria que você deixasse uma mensagem para todos que vão nos assistir. A gente agradece, né, em primeiro lugar, a oportunidade de estar aqui podendo bater esse papo, é muito legal, uma coisa descontraída, né, e que a gente manda aí, principalmente para você que assiste bem aí ao pessoal do turismo, né, e a gente possa aí continuar lutando, porque eu sou um entusiasta aí do turismo, a gente sabe que as dificuldades, a gente não sabe o que vai acontecer aí nesse futuro, desse mundo tão conturbado, né, mas que a gente continue aí a galgar aí no nosso turismo, que evoluiu, mas a gente tem que se adequar bem a essa evolução, né, e trazer novidades, trazer coisas boas, né, a gente está aí no Cinetur também para auxiliar aí as empresas, que elas também abram a cabeça para um turismo melhor, né, que a gente tenha um bom futuro, e o turismo continue, né, que continue lutando unido, a gente desde o começo, quando eu comecei no turismo, que a gente sempre, dentro da área de turismo, é uma área que a gente, apesar de às vezes ser até concorrente, mas a gente sempre foi uma classe unida, a gente sempre se encontra, conversa, não tem aquela rivalidade entre uma pessoa e outra. Então a gente tem sempre a ajuda, mesmo dentro da mesma área, né, a gente se ajuda. Hoje eu encontro com o pessoal que já foi meus ex-chefes aí, que a gente, entre aspas, nós somos concorrentes, mas a gente é amigo, a gente se abraça, a gente conversa, a gente não tem essa rivalidade, né? Que a nossa área continue assim, sem essa rivalidade, evoluindo, porque isso é que faz do turismo uma área que tende a crescer cada vez mais, porque é um sonho, e para a gente trabalhar com o sonho, nós temos que ser os primeiros a alicerçar esse sonho das pessoas, né? Claro. Como é que acha a Fanvistos? Quem Eu se não entendi a interessar pergunta. e precisar, O que acha a como é Fanvista? A que...
pode me chamar diretamente. Né? Normalmente, o primeiro atendimento eu gosto de fazer, porque, como eu te falei, eu já acostumei, e o meu pessoal lá depois, à medida que vai evoluindo a coisa, a gente passa para o meu pessoal para dar sequência no atendimento. Tá? Então, nós temos aí o site, que é www.fanvistos.com.br, nós temos o Instagram, que é @fanvistos, e tem o contato meu, né, 31 998520955. 998520955. Pode me chamar, a gente está à disposição, a gente ajuda mesmo. Né, hoje tem muita gente que às vezes me liga até só para informar, que tem muita coisa que às vezes é relacionada com a documentação, mesmo não sendo de visto. A gente sempre está aí à disposição para ajudar, porque, como eu te falei, é importante a gente estar junto e ajudar uns aos outros, para que quando a coisa evolui para um, evolui para todo mundo. Não tem dúvida. Muito bem. Muito obrigado. Viu? Sucesso aí. Espero que continue firme. Com a sucessora também, né? A sucessora está preparando. Um grande abraço para você. Obrigado, um grande abraço para você também, né? Deus abençoe a você e a toda aí, o pessoal que está assistindo. Obrigado. Tivemos então aí, conhecemos hoje a Fanvistos, que a gente está sempre precisando, que a gente quer viajar, a gente está precisando, está aumentando de volta, chegando de volta os vistos necessários. Então, nós tivemos uma boa aula aí do Herbert, que é entendido do assunto. Qualquer coisa é só procurar lá, no @fanvistos no Instagram. Até o próximo Papo Mineiro. Forte abraço.